Eu recebo aqui no estúdio da Capital FM o deputado estadual Emanuel Pinheiro, pelo PMDB, que vai conversar com a gente nesta manhã de quinta-feira. Eu quero agradecer a participação do senhor ao vivo aqui na Rádio Capital, mais uma vez, dizendo que os microfones estão abertos para as suas colocações. Bom dia, deputado. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer enorme estar aqui nos estúdios da rádio, conversando com vocês e dando satisfação à população cuiabana, vazegrandense, mato-grossense sobre o nosso trabalho. Bom, deputado, se o senhor está aqui, obviamente, não é? O senhor não está em recesso branco como os demais colegas. Eu queria que o senhor explicasse isso para a população de um modo geral. Recesso branco, recesso, estão ou não estão de recesso? Explica pra gente. Na verdade, o recesso branco é uma terminologia parlamentar, certo? Quando você adentra o mês de julho e houve uma deliberação das pautas e, tecnicamente, você não há mais a necessidade de se reunir em plenário nas comissões permanentes e na CPI. E você estabelece um período de recesso branco que você pode ser convocado a qualquer momento, certo? Pode, inclusive, para sessões ordinárias, mas, no entanto, não há aquela obrigatoriedade de sessões ordinárias terças, quartas e quinta-feira. Mas não foi bem isso que aconteceu essa semana, né? A gente viu uma sessão que deu o que falar aí, convocada pelo deputado Botelho, parece que causou aí um certo mal-estar entre os colegas, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, foi na verdade um constrangimento, né? Uma sessão que politicamente ela não tinha razão de ser, até porque nós temos um presidente, o presidente é o representante maior do poder, ele deve e tem que ser respeitado e preservado, e ele conversou com todos os deputados, todos sabiam do recesso branco, todos acordaram com relação ao recesso branco, certo? Devido principalmente ao período eleitoral, muitos tinham vários deputados têm muitas articulações nas suas bases eleitorais, e como a pauta já estava toda ela deliberada, houve um acordo tácito, né? Houve um acordo generalizado. E, no entanto, o presidente sai em viagem e imediatamente é convocado uma sessão ordinária que seja, estamos em período de recesso branco, sem nenhum problema, mas essa sessão deveria, primeiro, o presidente deveria ter conhecimento dela. Segundo, não estando o presidente aqui, deveria o presidente ser consultado e ser discutido com ele a oportunidade ou não de se convocar essa sessão, para não haver esse constrangimento e todo esse mal-estar que se tornou público. E, deputado, depois dessa pausa, volta-se, né, com certeza com força total, principalmente com relação à eleição, a uma disputa interna na eleição da mesa diretora, que o senhor já se colocou aí como candidato, e nessa semana eu vi algumas matérias dizendo que o senhor havia já de fato anunciado uma aproximação com o atual presidente, mas o atual presidente aí deu uma negada nesse tipo de situação. Tem essa aproximação, mas o senhor não vai abrir mão da presidência? Fala um pouquinho pra gente disso, desse projeto. O que houve de negativa foi do deputado Nininho e do deputado Max Russi, de que estariam fechados com a chapa do deputado Eduardo Botelho. E eu, Camila, eu não me lancei, eu fui lançado por um grupo de deputados, eu sempre digo isso, eu fui convocado, né, por um grupo de deputados para um momento histórico do Poder Legislativo, em que precisamos não só resgatar, fortalecer a credibilidade do poder, mas como nos impor enquanto poder, zelando, investindo na harmonia com demais poderes e instituições, mas sem abrir mão da nossa independência, aproximando cada vez mais o parlamentar da sociedade. Então, e nesse particular eu fui lançado, tanto é que o grupo de deputados que me apoia é o único grupo de deputados dos 3 candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente da Assembleia, que tem deputados de todas as tendências. Tem deputados da base aliada do governo, tem deputados da oposição e tem deputados independentes. Então a construção da nossa chapa é a única que é a cara, representa o espírito e a alma do Poder Legislativo. Então, com relação ao deputado Guilherme, há um diálogo mesmo, uma aproximação, não tem nada fechado, estamos dialogando, conversando, principalmente de alguns meses para cá, ele tem firmado uma postura de independência e de zelo da imagem do Poder Legislativo perante a sociedade e nas relações institucionais com poderes e instituição, o que o aproximou naturalmente do nosso projeto
político. Então estamos conversando, não tem nada fechado, não tem martelo batido, estamos dialogando, até porque o diálogo é a arte, né, do Poder Legislativo. Não, com certeza, e a independência nesse sentido é o que faz com que a população consiga, de fato, o que ela precisa dos deputados. Por falar nisso, o senhor hoje é, né, declarado, obviamente, oposição ao governo e tem feito alguns trabalhos que têm chamado a atenção da população, especialmente no que diz respeito à bendita RGA. E, infelizmente, ou felizmente, não se sabe, os professores continuam em greve, eles não aceitaram a última negociação com o governo e ontem mesmo parece que o secretário Marco Marrafon disse que não há mais o que se negociar. Inclusive foi falado também pelo secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, que não tem mais o que se negociar. Como que o senhor avalia esse momento aí de impasse e que todo mundo perde, não é? Porque se perde a educação, perde o Estado. Isso é uma pena, todos lamentamos muito e trabalhamos demais para solucionar esse impasse, para se respeitar e garantir o direito do servidor público. O senhor foi contra a aprovação dessa lei da RGA? Fui contra, estarei sempre ao lado dos direitos dos servidores públicos, sempre estou ao lado dos servidores públicos, e certo? E entretanto, ninguém quer a greve. A greve, eu não quero a greve, o governo não quer a greve, os servidores não querem a greve e principalmente a sociedade não quer a greve porque ela é a grande prejudicada. E nós trabalhamos muito nesse sentido. Mas, Camila, o que houve aí foi o governo está colhendo frutos da sua inabilidade, da sua inexperiência, da sua falta de coordenação. Como a minha mãe sempre me disse desde criança, quem planta vento colhe tempestade. Ou seja, o governo está colhendo o que ele está plantando. É crise atrás de crise, tempestade atrás de tempestade. Ali atrás, quando sentou a primeira vez com os servidores, o governo se posicionou, RGA 0, não temos condições de pagar nada e vão trabalhar. Naquela empáfia, naquela arrogância, num total desrespeito a uma garantia constitucional, um direito sagrado dos servidores públicos, que é o pagamento da sua RGA. Esperado por muitos, já há 12 anos que vem na Folha de Maio esse pagamento. Inclusive o ex-governador preso, não é? Silval Barbosa, disse que nem sabia dessa sigla porque ele simplesmente pagava uma vez que fazia parte da lei. É o beabá de todo gestor. Direito não se discute, cumpre-se, paga-se. E, no entanto, o governador, pressionado pela greve, começou a negociar e nós vimos que tinha dinheiro sim. Que não era RGA 0, não. Era uma postura do governo contra direitos constitucionais, contra direitos consagrados dos servidores públicos. E agora está o governo amargando, certo? Essa coordenação, essa falta de coordenação, essa falta de articulação política, essa falta de diálogo, e esperamos e me coloco à disposição como um deputado independente, como um deputado solidário e ao lado do servidor público, me coloco à disposição para ajudar nesse impasse também dos profissionais da educação. Mas o senhor acha que não ficou... É claro que a casa é constituída por vários deputados, aí a maioria acaba decidindo. Mas com essa, entre aspas, perda, não é? Com a aprovação dessa lei, o senhor acha que não ficou um pouco assim, não sem crédito, mas os professores de repente não vão buscar a ajuda que todos os servidores buscavam na Assembleia, já que não conseguiram aí a garantia do seu direito? Mas houve um avanço, só chegamos no patamar que chegamos porque houve o apoio da Assembleia, que de 3 deputados passamos para 9 deputados. Certo? Vários deputados da base aliada se sentiram, se sensibilizaram com o movimento e com a pressão legítima dos servidores públicos no estado inteirinho, um movimento histórico, certo? E se posicionaram ao lado do servidor. Então houve uma vitória de pirro do governo, uma vitória com gosto de derrota. E o servidor público vai saber rever isso em outras lutas, especialmente na justiça, porque direito é direito. E o servidor vai buscar esse direito até as últimas instâncias e conta com o nosso apoio nesse sentido. Um outro assunto também com relação ao governo do estado, que inclusive o senhor já teceu algumas críticas, tem a ver com esse novo programa que seria a Caravana da Transformação e que o senhor também já fez alguns questionamentos. Tem alguma resposta sobre isso e por que foram feitos questionamentos? Bom, primeiramente eu fui procurado pelo presidente do sindicato dos oftalmologistas do estado de Mato Grosso, denunciando essa caravana, certo? Essa caravana, ela teoricamente ela é muito boa. Você vai fazer mutirões de cirurgias de cataratas na região metropolitana e em todo o interior do estado. Entretanto, existe uma condenação desse programa que foi altamente questionado em outros estados, principalmente no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul ganhou até uma manchete nacional que algumas pessoas ficaram cegas devido à forma como é feita essas cirurgias, sem nenhuma asepsia, sem nenhuma higiene. Você junta uma cirurgia delicada, você junta 4, 5, 6, 7, 8 pessoas dentro de um caminhão, certo? E sem nenhuma condições sanitárias adequadas, certo? Essa cirurgia acaba por bactérias, acaba por afetar a saúde, no caso a visão de vários cidadãos, de várias pessoas. Além desse problema denunciado aqui no estado, houve também o questionamento das empresas, certo? E da idoneidade de algumas delas nesses processos em Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal especialmente. Então eu fui ao secretário de Saúde, questionei, encaminhei um requerimento que está no prazo ainda, ele não me respondeu, mas está dentro do prazo, e pedindo que suspendesse a licitação até que se esclarecesse essas questões, até preservando a saúde, a vida da nossa população. Mas, entretanto, houve uma determinação do governo e a medida foi adiante, a licitação seguiu em frente. Agora estamos aí com mais um problema se aproximando, e espero de coração mesmo, que a nossa população, que a minha gente não seja prejudicada. Deputado, com relação às CPIs, não é? O último acontecimento que a gente tem informação é da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Renúncia e Sonegação Fiscal. O senhor também tem novidades? Ela foi prorrogada? Explica um pouquinho pra gente. Ela foi prorrogada devido ao recesso também, não é? Ao recesso e a mais elementos que chegaram para a CPI. Então há um acúmulo de trabalhos e de serviços, tanto na área de incentivo fiscal, que eu sou subrelator, como na área do regime especial e na área das cooperativas. Então nós vamos aproveitar esse período para compilar todo esse trabalho, sistematizá-lo para dar sequência às oitivas e partir para o epílogo, né, para a fase final da CPI. O que mais que tem de novidade com relação a outras CPIs que o senhor também participa? O que a gente pode esperar para depois do recesso? A novidade maior agora é que até dia 29 de julho eu entrego ao deputado Leonardo Albuquerque, presidente da CPI das OS, o relatório final da CPI das OS, certo? Com todos os encaminhamentos, tanto investigativos, de responsabilidades que vamos encaminhá-la ao Ministério Público para as providências cíveis e criminais, penais cabíveis, bem como as sugestões, né? Aquilo que eu não abro mão, uma CPI propositiva, uma CPI que só não fica investigando, criticando, apontando e denunciando, mas uma CPI que faça esse papel de investigação, que é o papel dela, é a natureza dela, mas também uma CPI que, pela sua força política, seja propositiva e a sociedade, a população lá na ponta, lá no município, ou aqui no município, ou lá no município, sinta as vantagens e os benefícios dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito em sua vida. Um outro assunto que o senhor também tem batido bastante e que pelo jeito o governo não tem sido muito favorável é com relação à presença da Força Nacional de Segurança aqui no estado. O senhor já disse que não tem custo para o governo, não é? É uma coisa que só traria benefícios. E por que o governo não aceita, deputado? Qual que é o problema do governo em aceitar? Aí, Camila, essa sua pergunta foi direcionada para o Palácio Paiaguás. É o que o senhor também queria saber. É o que eu queria saber também, o que leva o governo do estado, vendo a nossa gente, a nossa população, todos nós, sendo diariamente ameaçados na nossa vida e no nosso patrimônio, certo? Por bandidos que com tamanha ousadia não se intimidam mais com nada e avança para cima das pessoas, dos cidadãos em todo o estado de Mato Grosso, especialmente em Cuiabá e Várzea Grande. Diariamente. Agora, recentemente, novos dados dão conta que o latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, aumentou 42% nos primeiros 6 meses aqui em Cuiabá e Várzea Grande com relação ao mesmo período do ano passado. O que está faltando? Pelo amor de Deus, a segurança pública está no fundo do poço. Eu fico indignado quando ouço o nosso secretário de segurança, que é um homem de bem, o nosso governador, que é um homem de bem, mas com uma insensibilidade que beira o absurdo, quando dizem que não vem motivos
que não veem necessidade da convocação da Força Nacional de Segurança, porque a situação está sob controle na onda de violência em Cuiabá e Várzea Grande. Eu pergunto em que estado eles vivem. Eu queria que a minha população, que a minha gente vivesse nesse Mato Grosso que o governador e o secretário de segurança estão vendendo, que não haja segurança e que a violência está sob controle. Não está. Diariamente estamos convivendo com o aumento cada vez mais iminente da violência pública, numa ascensão assustadora, aonde as pessoas de bem estão se prendendo dentro de casa e os bandidos estão tomando conta das ruas de Cuiabá e de Várzea Grande. Temos que agir, temos que reagir e tomar uma atitude imediatamente. Não vou me calar enquanto não avançar, enquanto não sensibilizar o governador do estado nesse sentido. Deputado, para a gente até finalizar. Inclusive, Camila, pode concluir. Nós lançamos um abaixo-assinado com o intuito de pegar aí, de ter o apoio da população para que o governo requisite a presença da tropa, dessa força de elite, dessa força qualificada, da Força Nacional de Segurança aqui em Cuiabá e Várzea Grande, para ao lado da Polícia Civil e Militar, não dar trégua e partir para cima da violência e da bandidagem, certo? Então, e lançamos esse site, por quê? Porque esse abaixo-assinado, por quê? Porque pela lei, a Força Nacional de Segurança só virá para cá se houver um pedido oficial do governador. Não adianta o deputado gritar, pedir, não adianta as forças políticas se mobilizarem se o governador entender que não precisa. Que não é necessário. Então nós queremos sensibilizar o governador, por isso lançamos esse abaixo-assinado, que inclusive gostaria de pedir o apoio do ouvinte que está vivendo, que é vítima dessa onda de violência, especialmente em Cuiabá e em Várzea Grande, para nos ajudar, ajudar a sociedade, a nossa população, e assine esse abaixo-assinado e ajude a divulgá-lo. É www.forca, não tem cedilha, Forca Nacional, já, sem acento, .com.br. Já está no ar? Já está no ar, já está chegando perto de 1.000 assinaturas e nós vamos agora propagar cada vez mais com abaixo-assinado. Está tendo abaixo-assinado físicos também, né, com a presença física e também virtual. Então eu quero contar com o apoio da população. www.forcanacional, já sem acento.com.br, e vamos fazer a nossa parte e mostrar a nossa revolta e indignação com a onda de violência que coloca em risco a nossa vida, dos nossos familiares e o nosso patrimônio. O senhor falou que não foi o senhor que se lançou, né? Que o senhor foi lançado. Isso, eu não sou oferecido, eu sou convocado. Oferecido não tem preço, né? Exato. Que o senhor foi lançado, foi convocado à presidência da mesa da Casa de Leis, a mesa diretora, mas o senhor também está sendo lançado de lá para o Palácio Alencastro? Tem essa também? Não, eu me preparei, entendeu? Para ser candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Claro que como cuiabano de Chapa e Cruz, né? Nascido nessa terra abençoada e de família daqui, e que moro e vivo, respiro, transpiro Cuiabá, certo? Mas eu fico lisonjeado e orgulhoso em ver o nosso nome citado e respaldado por forças políticas, forças comunitárias, forças sociais e populares. É uma honra para mim. Mostra que estamos no caminho certo, mas o nosso partido, a executiva do nosso partido já avalizou a construção de um projeto próprio, de uma candidatura própria, que tem a liderança do deputado Valtedir Pereira não tá definido, nesse né? processo, e o deputado, ele está articulando muito bem isso no partido internamente e está buscando também um arco de alianças para ser respaldado na convenção partidária. Então no momento eu te digo, eu me preparei de corpo e alma, estou há quase um ano, certo, nessa articulação política para representar a minha Cuiabá, a nossa região da Baixada Cuiabana, que tem orgulho de representar na Assembleia, e o meu estado como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mas se fosse o desejo do partido, enfim, se de fato fosse lançado o nome do senhor, o senhor tem já o senhor vê muito o que fazer por Cuiabá, o senhor avalia aí de forma construtiva? Tem.
Cuiabá dos 300 anos, ela merece muito mais do que aquilo que está aí, certo? Então, existem avanços, mas também existem muitos retrocessos, existe também muito que se fazer. A nossa população merece um serviço público, a prestação de um serviço público de muito mais qualidade e com muito mais dignidade para a nossa população em praticamente todos os setores. Então, eu acho que uma população paga uma carga muito pesada em todos os sentidos pela prestação de serviço que ela recebe. Ela merece muito mais do que isso que lhe é ofertado, mas a campanha política saberá debater em alto nível o que é as necessidades e os projetos para Cuiabá dos 300 anos. Já tem uma data para a convenção? A do PMDB deve ser no dia 5 de agosto, no último dia legal. Então é isso, eu conversei aqui com o deputado estadual Emanuel Pinheiro pelo PMDB, quero agradecer a participação do senhor aqui ao vivo conversando com a gente no Jornal da Capital. Pode fazer suas considerações. Muito obrigado, Camila, muito obrigado a toda a equipe, muito obrigado a todos os ouvintes, é um prazer enorme, eu gosto sempre, eu não recuso o convite para dar entrevista, porque é minha obrigação, como homem público, eu tenho que colocar a cara a tapa, tenho que prestar contas, tenho que dar satisfação à população do estado de Mato Grosso, especialmente à população da minha cidade, da minha terra, Cuiabá, Várzea Grande, da minha região, da Baixada Cuiabana. Então, eu estou sempre à disposição e desejo um ótimo dia a todos e um excelente final de semana. Muito obrigado.